galera da JNI Paulistana. Tá fraco demais. Fala, galera da JNI Paulistana. Eu acredito que pode ser melhor. Fala, galera da JNI mais top do mundo. Aê, glória a Deus. E aí? Todo mundo chapando na presença de Deus? Amém? Muito bom nós estarmos juntos, adorando a Deus, exaltando ao nome dEle. E, gente, como é bom adorar a Deus. Como é bom exaltar ao nome dEle e levar louvores de adoração a Ele. Eu vou falar para vocês algo. Eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer ainda no decorrer dessa conferência. E aqui eu quero te falar algo, meu irmão. Você tem liberdade para dar glória a Deus, para glorificar. Pode dar glória a Deus, não fique com vergonha. Isso mesmo. Exaltar ao nome dEle, porque a palavra diz que nós temos livre acesso na presença de Deus. O véu do templo se rasgou e nos deu liberdade. E em Cristo nós somos livres. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Wanderson, não vai mudar nada na sua vida, mas sou casado, como passou aqui na apresentação, com a Carol, que está lá na recepção, né? Os dois servem, um lá, um cá, e assim é o reino de Deus, né? E somos casados há 5 anos, fizemos agora 5 anos, né? Não temos um herdeiro ainda, mas se Deus quiser, logo mais chega o Vandinho ou a Carolzinha. Tem que aumentar. Eu falei para ela que eu quero 5, gente, né? Tô brincando, calma. Mas somos casados, sou pastor no Jardim Miriam. Deus, Ele tem nos dado a oportunidade de pastorear aquela congregação a qual o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar. Eu posso falar para vocês que milagres, prodígios e maravilhas nós temos vivido. É bom demais quando você está no caminho certo, na direção certa e obedecendo a Deus. Certo? O tema da nossa conferência é unidade. Nós vamos falar um pouco sobre unidade, mas antes eu quero levar você a pensar um pouquinho na questão da unidade. Você perguntar para você, será que eu estou vivendo uma unidade na minha igreja local? Ou melhor, será que eu estou vivendo uma unidade em casa, na igreja local, na distrital e assim por diante? E o tema dessa mensagem que hoje eu quero falar com vocês é o poder da unidade. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, no verso 23. Eu creio que apareceu aqui atrás. E esse tema unidade, ele é muito importante para os nossos dias atuais. É muito importante nós abordarmos isso, porque a cada dia que passa, nós temos visto um mundo que tem se afastado. Dentro de casa, em cada cômodo, um filho está no celular. Na igreja, muitas vezes, um irmão está no celular. As pessoas conversam pelo celular, mas na vida real, ela acaba não tendo o lance da unidade. Se você achou, você vai dar um glória a Deus bem forte. Se você não achou, você vai falar misericórdia. Opa, ouvi misericórdia. Estudo bíblico, irmão. Corra para a sua igreja, estudo bíblico. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim, lá em Atos capítulo 4, verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo,
o nosso pai Davi, por quem se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo, o servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Pai, esta é a tua mensagem, esta é a palavra a qual o Senhor tem para nós esta tarde. Senhor, que não venha a ser eu, homem, mas Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de mim, Pai, venha falar conosco essa tarde, Senhor. Senhor Jesus Cristo, me esconda, Pai, atrás da sua cruz, para que o Senhor venha refletir essa tarde, Senhor, e que nós possamos sair transformados, renovados, Senhor, pelo poder que há em teu nome. Assim como nós acabamos de ler, eu creio, Jesus, que há poder em teu nome. Amém. Amados, essa mensagem a qual nós acabamos de ler aqui, antes disso eu quero perguntar para você algo. Será que nós estamos vivendo a unidade a qual lá em Salmos 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Será que eu e você estamos vivendo essa questão de unidade um com o outro, de, como que eu posso dizer, comunhão com o irmão, se compadecer com o irmão? Qual tem sido as nossas atitudes? Qual tem sido de segunda-feira a sexta-feira as nossas atitudes? Porque é muito fácil vivermos em união no sábado e no domingo. Porém, a união que Cristo quer vai além do sábado e domingo. É de segunda a segunda, de janeiro a janeiro e até a volta de Cristo. Nesse contexto que nós lemos, nós podemos ver que Pedro e João, lá no verso 4, Pedro e João, ou melhor, no verso 3, por volta ali do versículo 11, Pedro e João foram presos pelos sacerdotes, após eles pregarem a respeito da palavra, após eles falarem sobre o arrependimento, porque o evangelho, ele é arrependei-vos. Cristo pregou, João Batista pregou, e os discípulos de Cristo continuaram pregando essa mensagem: eis que o reino está próximo, arrependei-vos. E nós podemos ver que aqueles líderes religiosos, aqueles mestres da lei, ficaram meio revoltados com os dois, porque muitas pessoas se achegavam. O que eu quero falar, um primeiro pontinho com vocês é que aonde a presença de Deus ela chega, ela transforma as pessoas, ainda mais quando nós estamos juntos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, algo sobrenatural acontece. E eu quero te dizer, se essa tarde, neste dia você veio com um propósito de adorar a Deus, de buscar a Ele, algo sobrenatural continuará acontecendo em nosso meio. Eu creio, você crê? E nós podemos ver que eles foram interrogados pelos líderes religiosos, autoridades, mestre, e ali eles pedem para aqueles discípulos pararem. Porém, o Pedrão, ele não se intimida.
E também ele cheio do Espírito Santo, ele fala a respeito de Cristo, e ele fala, não vou parar, vou continuar. Passaram a noite ali, foram presos, e voltaram, foram liberados, e aí é onde nós entramos com a leitura. Aqueles 2 discípulos, eles foram liberados, e o que me chama a atenção, primeiramente, é que assim, quando eles foram soltos, eles buscaram em estar com Cristo, ou melhor, com os irmãos em Cristo, perdão. Eles procuraram não se esconder, procuraram não sair correndo, chorando as pitangas, mas pelo contrário, eles correram para junto dos seus irmãos, e começaram a compartilhar tudo aquilo que eles viveram, começaram a dizer algo que os mestres da lei falou para eles, as ordens que foram dadas para eles não realizar mais o que eles estavam realizando naquele momento. Porém, depois de eles ouvirem tudo isso, o que me chama a atenção é que em nenhum momento eles começaram a criticar os mestres da lei. A Bíblia relata isso, não mostra. Em nenhum momento eles começaram a falar mal, pelo contrário, eles em unidade começaram a clamar a Deus. O que eu quero falar para você hoje, é que ao invés de muitas vezes nas nossas reuniões, nós se reunirmos para falar do irmão A, B ou C, nós temos o dever de dobrar os nossos joelhos, e orar pela vida dos nossos irmãos. Nós temos o dever de começar a rogar por ele, falar, Senhor, Tu conheces o coração, eu não conheço, mas eu entrego em Tuas mãos, e não falar mal do meu irmão. Eu começo a te perguntar, essa tarde, ó, a ideia de pregar à noite, o automático, né? Mas nessa tarde eu te pergunto algo, as nossas reuniões têm sido feitas para quê? Será que as nossas reuniões, elas são para nós buscarmos a Deus, clamarmos por um avivamento, ou melhor, de nos arrependermos dos nossos pecados? Porque é muito fácil eu me reunir com meus irmãos, tocar um louvor maravilhoso, e ouvir uma palavra que vai massagear o meu ego. É bom, mas o verdadeiro evangelho é o arrependei-vos, é o confessar-vos, é buscar primeiramente o reino de Deus. Eles não se reuniram para falar mal, mas sim para orar. E a palavra, ela fala que mesmo depois de tudo aquilo que eles passaram, as ameaças, eles buscaram mais a Deus. Eles começaram a clamar e a orar para que Deus os capacitasse, os revestisse, para eles dar continuidade, para que eles recebessem dons, para realizar grandes obras, porque Cristo, ele fala o quê? Obras maiores vos... Vamos, gente. Cristo, ele fala que nós iríamos fazer obras maiores. Gente, estudo bíblico, pelo amor de Jesus Cristo. E a nossa missão é o quê? É buscar a presença de Deus. Para quê? Para que nós possamos o quê? Realizar aquilo a qual Ele tem nos chamado. Nós podemos ver que o resultado da busca daqueles irmãos que estavam ali foi o quê? A palavra diz que ali no verso 30, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero te falar algo essa noite. Se você chegou aqui hoje e não conhece a Cristo, hoje eu quero te apresentar um Jesus Cristo que pode mudar sim a sua vida. Nós não prometemos riqueza, bens materiais, mas eu garanto que se você viver uma vida em santidade, você irá herdar vida eterna em Deus. Outra coisa, se você chegou aqui, você está capengando na fé, hoje é o dia que o Senhor te chamou para você sair dessa porta cheio do Espírito Santo de Deus. Você sair, sabe, com fogo nos olhos, gente, olhar para as pessoas e começar a orar, e o Senhor começar a te trazer revelação, o Senhor começar a te mostrar, te capacitar e te usar
de uma forma sobrenatural aonde Ele te colocou. Todos ali ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos ali começaram a anunciar a palavra de Deus sem medo. E se o Evangelho chegou até nós hoje aqui, é porque aqueles homens não tiveram medo de anunciar o Evangelho. E não tiveram medo de pagar um preço com a sua própria vida. Mas eles estavam juntos no mesmo propósito. Eu quero começar a falar com você as lições que eu tiro para nós desse texto. A primeira é a busca a Deus em unidade. Nós temos que sim buscar a Deus no secreto, é maravilhoso, eu amo. Muitas vezes, se alguém estiver na rua me encontrando, vê eu chorando no carro, não é momento de tristeza, não é dor, é um momento meu com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes no meu carro, em silêncio, ouvindo a voz dele, e ele ministrando ao meu coração, e eu começo a chorar. Uma certa vez eu no trânsito estava chorando, eu parei o carro assim, no farol, o vidro baixo, eu chorando, já sou feio, fico mais feio ainda, e eu olhei assim para o lado, e tinha um homem, ele parou, olhou para mim, olhou para minha mão, falou: fique em paz. Ela volta. Eu olhei para a cara dele, eu falei: ela já está comigo há tempo, meu irmão, eu estou chapado. Ele: vixe, vou sair de perto. Mas ele não entendeu a chapação que era. O secreto é bom você chegar na sua casa e buscar, mas meu irmão, a melhor coisa é quando nós estamos juntos, em uma conferência, em um culto, numa reunião de oração, que hoje as igrejas têm cortado, porque as pessoas não têm ido, mas quando nós estamos em unidade, e começamos a buscar a presença de Deus, meu irmão, pode ter certeza que você vai sair do natural e vai passar a ter uma vida no sobrenatural de Deus, porque o Senhor, Ele trabalha no sobrenatural para nós. A busca, ela gera um desejo no coração, não apenas de um, mas de todos. Quando você está na mesma fiação, vamos falar igual os pentecostais. Eu vim da Assembleia, gente. Então, não adianta, eu não nego. Corre sangue da bleia aqui, ó. E vou falar igual eles. Quando nós estamos na mesma fiação, quem já ouviu esse termo? Quando nós estamos no mesmo propósito, ei, eu quero te falar algo, meu irmão, nós iremos viver algo sobrenatural, porque o que Deus falar ao meu coração, Ele vai falar ao coração do meu irmão. O que Deus ministrar ao meu coração, Ele vai começar a ministrar ao coração do irmão, e aquele irmão vai chegar: pastor, ô meu irmão, olha, Deus falou isso, e você vai ficar meio bobo, vai falar: cara, a mesma coisa Deus falou comigo. Isso mostra que nós estamos juntos no mesmo propósito, nós estamos juntos na mesma obra. Buscar em unidade gera um desejo igual para todos e não só para um. Sabe qual tem sido a minha oração? Eu sei que tem alguns pastores aqui que eu pude ver. Tem aqui o pastor Welber, tem o pastor Rodrigo, pastor Tiago, pastor Cauê, pastor Júnior está por aí. E se tiver mais algum pastor que eu não estou vendo, me perdoa, pastor, esqueci, Léo, mano, sou ruim para gravar nome. Pastor Léo aqui também. E sabe qual tem sido a minha oração, pastores? É que nós possamos sair daqui hoje com o pensamento de que juntos nós vamos muito mais longe. Juntos nós podemos impactar o bairro onde as nossas igrejas estão. Que juntos nós podemos pensar, imaginar em algo e Deus nos usar para ser uma voz para o bairro onde Deus colocou a nossa igreja. Ei, o Senhor não chamou a nossa igreja para ficar dentro de quatro paredes. O Senhor nos chama para ir. Eu ouvi essa semana um pastor falando, ele fala algo muito interessante. Ele fala: a Bíblia não fala que o mundo se achegará, mas ele fala para a igreja ir.
E quando nós estamos com a mesma visão, meu irmão, não tem inferno, não tem demônio, nada vai nos impedir, porque nós estamos juntos no mesmo propósito, juntos na mesma visão. A busca, ela gera um resultado. Quando eu busco a Deus, vem um resultado. A palavra diz para nós, em Jeremias 29, não lembro o versículo, sou ruim de endereço, minha cabeça é meio fraca para essas coisas. Eu tento, gente, mas não consigo. Até o aniversário do meu casamento, às vezes eu esqueço. Mas em Jeremias 29 fala: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O próprio Deus fala: se você me buscar, você vai me encontrar. Se você se lançar aos meus pés, você vai me encontrar. O que eu quero falar para vocês, JNI, de todo o Distrito Paulistano, se vocês se juntarem e começarem a oração, começarem a buscar algo sobrenatural, Deus vai fazer no meio de vocês. O Senhor vai realizar milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor vai fazer acontecer aquilo que aos nossos olhos é impossível. Uma breve história eu quero contar para você saber o quão poderoso é o resultado quando um grupo se junta em oração. Por volta do ano de 1904, um país chamado Gales, esse país existia um jovem, por volta dos 15 anos, ou melhor, 13 anos, e a oração dele era: Senhor, derrama o teu Espírito sobre a igreja. Senhor, derrama o teu Espírito sobre a igreja. Senhor, enche a tua igreja. E esse jovem, passaram-se os anos, completou 26 anos, foi para o seminário, e quando ele chega no seminário, o Espírito Santo incomoda ele e fala: volta para a sua igreja. Quando ele chega na sua igreja, ele conversa com o seu pastor, e começa a falar: pastor, Deus me deu essa visão, Deus falou isso comigo, e eu gostaria de começar uma reunião de oração com os jovens. E ali começa, jovens e adolescentes, uma reunião de oração. Eles começam a buscar a presença de Deus, eles começam a clamar pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo para você, meu irmão, quando nós estamos com o coração sincero na presença de Deus, quando nós estamos no mesmo propósito, meu irmão, a presença de Deus, ela invade o ambiente, ela muda história, ela transforma vidas. Aquilo que é impossível se torna possível, aquilo que para mim não vai acontecer, acontece, porque para Deus nada é impossível. E a história conta que aqueles jovens e adolescentes começaram a orar, e daqui a pouco a presença de Deus invade, e ali inicia o avivamento do país de Gales. Esse avivamento, a qual a história diz que foi o segundo depois do dia de Pentecoste, que está lá em Atos 2. Moral da história: as prisões começaram a ficar vazias, os tribunais não tinham mais julgamento, por conta que as pessoas começaram a se converter. Os cantores daquela época que se apresentavam num festival do país de Gales, esses cantores, eles pararam, acabou o festival, porque eles se converteram e começaram a entoar hinos de adoração a Deus. Houve um mover naquele país, e a história diz, as pessoas contam, que de longe você via como se fosse uma nuvem cobrindo aquele país, porque era a presença de Deus naquele lugar. Tudo porque pessoas em unidade se colocaram à disposição de buscar a face de Deus. Eu quero te perguntar hoje aqui: será que nós estamos disponíveis para em unidade nós buscarmos a face de Deus? Será que nós estamos disponíveis para parar de viver esse mundo virtual que vai passar e começar a viver algo sobrenatural da parte de Deus? Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós, meus irmãos. Não é tempo de nós pararmos de ficarmos de birrinha: ai, aquele não gosta de mim, ai, aquele irmão fala de mim. Ei, acabou o tempo. As horas estão acabando, Cristo está voltando, e eu e você, nós precisamos em unidade buscar a Deus para impactar a nação.
porque senão nós vamos perder tempo. Eu tenho falado para Deus, a minha oração tem sido: Senhor, eu não quero gastar lenha em coisas que são passageiras. Eu quero gastar a minha lenha, é no teu altar, é na tua presença. Eu quero gastar tudo que eu tenho, Senhor, a minha vida aos teus pés, na tua presença, porque eu sei que eu vou viver milagres, prodígios e maravilhas. E não tem sido só minha oração, tem sido a oração da minha esposa, tem sido a oração da juventude da minha igreja, tem sido a oração da igreja local. E sabe o que Deus tem feito naquele lugar? Pessoas têm se achegado, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido restauradas, renovadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Tudo porque um grupo tem buscado em unidade viver a vontade de Deus. Podemos ver que a igreja ela foi buscar a Deus. Eles não foram, ai, eu apanhei, ai, eu sofri, eu vivi isso, ai, estou dolorido, a comida de lá é ruim. Não, eles foram buscar a Deus e entregar nas mãos de Deus. A história muda quando eu e você caímos de joelho na presença de Deus. A história é outra. A história não é mais a mesma, porque eu quero falar para você, nesta tarde, eu quero falar para você, que se você buscar a Deus de todo o vosso coração, você vai encontrar a Ele. Se você rasgar a sua vida e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou me lançando aos teus pés, você pode ter certeza, meu irmão, na próxima conferência, na próxima vez que nós se vermos, nós vamos ouvir milagres que Deus tem feito através da sua vida. A palavra fala aqui que eles começaram a pedir a Deus dons. Eles começaram a falar para Deus: ó Senhor, estenda as tuas mãos para curarmos, realizarmos sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus. Será que nós estamos dispostos a fazer a mesma oração? Senhor Jesus, me enche com a tua unção, me enche com teu fogo, ao ponto de eu passar num lugar e uma pessoa só com a minha presença ser curada, por meio do nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, porque é isso que Deus Ele nos chama. O Senhor nos chama para sermos sal e luz no mundo, não sal e luz dentro da igreja, mas sim no mundo. Será que eu e você estamos de fato vivendo a unidade uns com os outros? Mas eu quero falar rapidamente da unidade principal, é na vertical. Porque se eu sou um com Deus, automaticamente ela se espalha com os meus irmãos. Como que está sendo o nosso relacionamento com Deus? Qual tem sido o nosso nível de busca para vivermos o sobrenatural? Eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo. Uma certa vez eu ouvi um pastor, ele ministrando, e ele falou: olha, teve um dia que eu ouvi o Espírito Santo. Eu falei: Espírito Santo, se você está comigo, eu quero de alguma forma te sentir, eu quero, sei lá, não posso te tocar, mas eu quero ver a sua presença. E ele falou que ele morava num país, se eu não me engano, no Canadá na época, e ele caminhava na nuvem falando com o Espírito Santo. Enquanto ele caminhava, ele ouvia os passos atrás dele. Ele parava e olhava, coisa de doido. Parava, olhava, e aí ele começou a correr de medo. O Espírito Santo falou para ele: calma, sou eu. E ali aquele adolescente, hoje é um pastor brasileiro, e ele começou a ter experiências com Deus. Os meus pais
eles foram precursor de 2 igrejas. Hoje uma igreja está com 45 anos e outra 29 anos, vai fazer 30 anos, que é onde foi a penúltima igreja que eu estive com os meus pais. Foram um plantador, e a nossa família era uma família que ia por interior a igreja com caminhão e fazia ali cruzadas evangelísticas. E ali vários milagres meus pais viveram. Como mulheres pessoas vomitarem câncer, como pessoas viciadas entregarem tabletes de droga. Mano, o negócio era louco. E meu pai falou que eu dormia embaixo desse caminhão direto, né? Ali era o berçário da igreja móvel. E eu sempre fissurado nessas histórias verídicas que meus pais contavam para mim, dos milagres que eles viveram. E eu comecei a falar: Jesus, eu não quero mais viver a história do meu pai, eu quero ter minha experiência. Eu vi esse pastor falando, e eu comecei a falar: Espírito Santo, eu quero te sentir. Espírito Santo, eu quero o teu toque. Espírito Santo, eu quero que algo sobrenatural aconteça, eu quero... E às vezes nós queremos que o raio, né, várias coisas, não é assim. É nos mínimos detalhes. Eu me lembro muito bem que eu estava nessa oração, e ali foi um divisor de água na minha vida. Eu estava no ônibus solitário, sozinho, e ali eu sentado, fechei os olhos, dormi, e daqui a pouco eu sinto um abraço. Pensa num abraço gostoso. Eu estou ali, sinto esse abraço, daqui a pouco eu abro o olho e começo a repreender. Nem tem ninguém no ônibus. O sangue de Jesus tem poder. Sai para lá. Não, e começo já, né, coisa de crente, começo a querer expulsar. Daqui a pouco, o Espírito Santo fala para mim: você não queria sentir meu toque? É o meu abraço por você. É a minha presença em você. O que eu quero te falar é que Deus, Ele tem muito mais para oferecer para cada um de nós. O Senhor, Ele tem, a palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que eu quero falar para você esta noite, meu irmão e minha irmã, é que o Espírito Santo de Deus, de uma forma sobrenatural, hoje Ele marcou um encontro com você. Não foi um convite de Instagram, de um amigo que a igreja te fez, mas foi o próprio Cristo que te trouxe até aqui, porque Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida, através de você. Ele só quer um coração disposto a viver em comunhão, em santidade com Ele. Aqui o povo da Iná é aleluiado. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, melhor tarde, mas eu sei que Deus, Ele tem algo guardado para nós, ainda no decorrer dessa conferência. Meus irmãos, eu creio no milagre, eu creio nos dons, eu creio na santa palavra de Deus, eu creio no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu creio, e eu creio na presença do Espírito Santo de Deus, eu creio. Isso não adormeceu, isso não morreu, isso ainda existe. E o que eu quero falar para você, jovem, o que eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, é que o Senhor, Ele tem um renovo para as nossas vidas. O Senhor tem algo novo para nós. Mas isso vai acontecer se nós buscarmos a face dEle, se nós se derramarmos na presença dEle, falarmos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, que esse fogo Ele não se apague no meu coração. Senhor, que a sua presença, como nós acabamos de louvar, até que Ele venha, eu vou gastar a minha vida no seu altar. Até que Ele venha, eu não vou perder tempo. A minha, sabe, gente,
Eu creio que para cada geração o Senhor tem algo reservado. Eu creio. E eu creio que Deus, Ele tem nos feito como arcos. E a geração que está vindo é uma flecha que nós iremos só lançar, enviar, capacitar. Mas para isso nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos. E eu creio que o avivamento vai acontecer. Eu creio. O avivamento, ele não ocorre sem o arrependimento. O avivamento primeiro é individual e depois ele vem para o avivamento coletivo. Igual no país de Gales. O Senhor falou com o Edward Ari, aquele jovem foi avivado e ele se juntou depois com um grupo de amigos, começaram a orar e ali a presença de Deus invadiu aquele lugar. E aquele país, por conta de jovens dispostos, foi cheio da presença de Deus. O que eu quero falar essa noite é que se você está aqui disponível a ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós iremos sair daqui cheios da presença de Deus. Nós iremos sair daqui para transformar o bairro aonde a nossa igreja está, transformar a nossa família. Aquele familiar que não é convertido, é pervertido, o Senhor vai trazer ele para Cristo através da sua vida. O que eu quero te falar, meu irmão, o tempo está se esgotando, é tempo de buscar, é tempo de juntos nós clamarmos a Deus e vivermos o sobrenatural dEle. A gente se preocupa muito com coisas passageiras, sendo que a nossa morada ela é celestial, é o reino de Deus. O que eu quero falar para você essa noite, nós vamos orar e eu tenho um convite para você, é que, meu irmão, não perca tempo, não perca tempo, é tempo de você se lançar aos pés da cruz, aos pés de Cristo e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, Senhor, olha, Pai, eu não sei como, mas, Pai, eu estou disponível para te servir, Senhor, eu não quero ficar de fora, eu não quero, a minha oração tem sido: não me deixe de fora daquilo que o Senhor tem para fazer. Você que está aqui essa noite e por algum motivo a chama no seu coração ela deu uma apagada, eu convido você nesse momento, eu quero orar por você. Eu convido você a erguer sua mão aí no seu lugar. Levante sua mão aí no seu lugar, que eu vou orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que permanece de mãos levantadas, agora você que hoje quer tomar a decisão de falar: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu quero ver o Teu sobrenatural, Senhor, eu quero andar em concordância com o meu líder, com o meu pastor, Senhor, eu não quero ficar fora disso. Eu convido você a levantar a sua mão aí no seu lugar, que eu quero também orar por você. Você que levantou a sua mão, eu convido você a sair do seu lugar, vir até o altar. Quero convidar os pastores que estão aqui, os líderes de jovens que estão aqui, e nós iremos orar pela sua vida. Não tenha vergonha, não tenha, porque eu creio que a nossa geração vai saquear o inferno e vai povoar o céu, porque nós estamos disponíveis. Vem aqui na frente, se você está disponível de coração, não vem pela emoção, pode vir. Eu convido você agora a começar a abrir o seu coração e começar a falar com Deus. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, você fique à vontade. A minha oração, ela é: Espírito Santo, que o fogo do Teu Espírito venha nos consumir, que o fogo do Teu Espírito venha nos encher, Pai. A minha oração é que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, de uma maneira que quando chegarmos em ambientes aonde houver pessoas endemoniadas, elas serão libertas, aonde tiver pessoas enfermas, elas serão curadas, porque há poder no nome de Jesus Cristo, meu irmão.